Sejam muito bem-vindas a mais uma edição do Elas por Elas. O nosso programa de hoje vai falar sobre as emoções dos adolescentes. Nós vamos entrar naquela onda, surfar aquela onda do filme Divertidamente, o filme da Disney, que pegou aí no Brasil inteiro e traz aí essa administração das emoções como principal tema. Esse tema que é tão presente na vida das famílias, no cotidiano das famílias, que são essas emoções dos adolescentes. E para nos ajudar com essas reflexões, a gente trouxe aqui nossa convidada no estúdio, a Letícia Canuto. Seja bem-vinda, Letícia. Obrigada, Bárbara. Obrigada mais uma vez. Letícia, qual a visão geral que a gente pode ter que o filme traz em relação a essas emoções? De forma mais ampla, assim, né? De forma, assim, mais ampla e para ficar, acho que, mais fácil para todos, né? Para pais, filhos, sejam crianças, adolescentes, profissionais ou não. Realmente o que ele quis mostrar foi uma forma de uma psicoeducação das emoções, de como o sistema ele acontece dentro, internamente, de uma forma totalmente assim lúdica, criativa, muito incrível, né? Até assim demais, de você não ter noção de onde é que eles tiram tantas as ideias. E para que pudesse causar um incômodo na gente, um incômodo de uma forma de quê? De uma identificação, de um acolhimento, de que você não está sozinha, de que realmente o século XXI, ele hoje está impactado com a ansiedade, com esse mix de emoções, com essas novas descobertas, com a globalização, com toda a sua evolução natural, que é uma evolução natural, mas que às vezes também é muito rápida. Então, como é que essas crianças e adolescentes hoje, eles podem se administrar internamente? Que a adolescência, eu costumo dizer que ela é uma fase de muito, assim, autoconhecimento, é uma fase delicadíssima, porque tudo é latente, é um extremo, é uma alegria extrema, é uma tristeza extrema. E aí, do nada, você acorda bem, daqui a pouco você já tem uma chateação, você tem uma oscilação hormonal, você tem uma acne, você tem um paquera, você tem uma amiga que é isso, outro amigo que é aquilo. Então, assim, é uma mudança total. E assim, se eu puder dar, sem querer, o spoilerzinho, já querendo, né, o que aconteceu muito assim na vida da Riley, que foi a mudança total, como se fosse assim, de um dia pra noite, né, virou a chavezinha da idade, e de um dia pra noite ela já começa a ter a presença dessas novas emoções diariamente na vida dela. Letícia, eu acho interessante a gente também situar, quem não assistiu, né? Sim. Que esse filme, ele traz um adolescente, e essa adolescente começa a viver essas mudanças aí da infância para a adolescência. E a sacada desse filme Divertidamente, desde o primeiro, é que essas emoções a gente materializa elas com os personagens. Então o filme ele se passa com a Riley vivendo a vida dela, fazendo as coisas dela, e se passa também dentro dela, onde aquelas emoções ali interagem entre si, né, de acordo com o que vai acontecendo na vida dela. Isso, e que é muito assim legal, né, porque no primeiro que a gente teve as emoções primárias, que são as emoções, o quê? É o medo, é a raiva, é o nojinho, a alegria. É a alegria, a tristeza. E agora nesse surgem novas emoções, que é a ansiedade, isso, a vergonha, a ansiedade, o tédio, a inveja, a nostalgia. Isso. Então, assim, hoje a gente tem emoções que são derivadas de quê? Das primárias, até porque diretamente a emoção que vai reger a ansiedade é o medo. E o engraçado de tudo é que a gente vê o desenvolvimento dela, de uma criança, dela passar hoje a ser adolescente, e de que a gente via que antes a torrezinha, né, do controle dela, quem achava que regeria para sempre, sempre era a alegria. Sim. E aí é algo assim que eu tava vendo até de colegas e comecei a pesquisar que o roteirista, ele teve uma dificuldade muito grande também de escrever. Por quê? Porque ele toda hora tinha aquela situação da alegria, querer reger, querer tomar o controle do corpinho. E não tinha como. Ele tinha que colocar essas outras emoções. E onde era que ele colocaria? A alegria. Até porque a própria alegria, no fundo, ela começa a ver que as partes, assim, digamos que tristes, as partes frustrantes da vida da Riley, ou assim, todos os outros sentimentos, que eles são importantes e que ela precisava vivenciar isso. No fundo, todo mundo precisa.
vivenciar. Doutora, eu queria que você trouxesse assim, qual é essa fase da transição da infância para a adolescência? Ela se materializa mais ou menos uma média que os estudos apontem para qual idade? Os estudos a gente aponta de 12 para 13 anos. A gente começa muito com essa oscilação. Vamos supor, vão ter estudiosos que vão mais da vertente dos 12, vão ter estudiosos que vão da vertente dos 13 anos. Mas é claro que com os 10 a gente já começa também a ver a mudança, que a gente já chama o quê? A pré-adolescência. Sim. Que é nos 10 anos que muitas vezes os pais estão dizendo, ele hoje não é nem mais criança nem adolescente. Às vezes eu não sei nem como vesti-lo, como é que ele vai se identificar. Interessante. E aí a fase da Riley, realmente a gente pegou o início da adolescência dela. Sim, que aí eles chegam lá nas emoções e fazem uma reforma, né? Pra comportar as novas emoções. Tudo. É interessante isso. Demais, que eles invadem, assim, a torre de controle. Então, assim, a Disney e a Pixar, né, os dois produtores, né, os dois estúdios, eles tinham uma sacada muito grande de uma criatividade, assim, de outro mundo, de você mostrar de uma forma lúdica, mas que tudo ali tinha uma explicação. Verdade. Inclusive, a roupinha da ansiedade, que foi a maior sensação, que até do lado da Tata Werneck, chega até a ser engraçado, né? Pela própria pessoa, quando a gente identifica, a roupinha dela tem uma simbologia que é quando é listrado. É quando a gente está assim naqueles pensamentos, o cabelinho dela ele é espetado. Tem hora que ele sossega, que ela sossega, então ele abaixa. Então, tanto é que o sorrisão é aquele exacerbado, os olhos também. É verdade. É tudo assim demais. É necessário tê-la? É. Mas é demais. Ela está de uma forma assim exacerbada, com os objetivos ali distorcidos. Sim. Que ela tá ali perdendo o quê? A convicção, ela tá perdendo ali o eu dela. Sim. Que ela tá num... Até porque é natural, porque ele tá em busca da personalidade. Quando eu digo ele, o adolescente, a Riley, qualquer um. Sim. É interessante, eu queria que você elencasse aí algumas características que o filme mostra e que são típicas dessa fase, né, da adolescência. As características são maravilhosas. Primeiro de tudo, às vezes coloca aquela adolescente que já começa com aquele aparelho, que não quer o aparelho porque vai mudar, porque a autoestima e vai doer, vai incomodar, mas também quer corrigir os dentes. Tem aquela fase de quê? De que quer a identificação, às vezes, com os mais velhos. Porque quer sentir o quê? Pertencente ao ambiente. Sim. Sentimento de pertencimento. Total. É muito da fase. Muito da fase. A história dela querer pintar o cabelo de vermelho. E ela pintar. E assim, quando você vê que ela... Eu costumo até usar o termo, que o adolescente, que ela ficou pilhada, né? Que ela ficou assim, muito agitada de querer fazer tudo, de virar à noite. Sim. E assim, o que é que a gente vê com isso? O imediatismo. O imediatismo total, que ele é característico da fase e que hoje o mundo também é assim. Verdade. E que a necessidade de aprovação muito grande também, né? Que é quando ela quer esse pertencimento no ambiente, que é quando ela passa por todos os princípios dela. E que ela acha que a vida é o quê? Seria só os objetivos. E ela vê que ela alcançando os objetivos da forma que ela alcançou, ela não se sentiu bem, ao contrário. O corpo fala, e o corpo fala. Não só do que a mente está cheia, mas do coração também. O corpinho dela falou, ela sentiu o coraçãozinho, ela sentiu a respiração. Pronto, aí tem um momento que a ansiedade, ela toma conta, né? Da torre de controle. Da torre de controle. E como é que a gente pode dizer que um pai e uma mãe pode conduzir uma situação dessa natureza, assim, quando vê que o filho tá submerso por uma emoção típica daquela fase, que sabe que é uma coisa natural. Sim. Mas como conduzir, o que dizer, o que falar. No filme até mostra alguns trechos da mãe, né, falando com ela, conversando, que ela tá muito à flor da pele, acorda dando resposta muito explosiva para a mãe, né? Como é que o pai, como é que a mãe, né, no caso nosso programa é voltado para mulheres, deve tomar atitude? É o seguinte, eu vou pegar muito o exemplo da Riley, porque eu acho que fica cada vez mais fácil da gente poder associar. Perfeito. É o seguinte, a parte da Riley, realmente, você vê, ela acorda de uma forma totalmente explosiva, ela explode, ela tá latente. Por quê? Porque ela não tá em fase de quê? De autorregulação. Ela não tem a autorregulação emocional.
O que é autorregulação? A gente saber se regular diante das situações boas e ruins. Perfeito. A gente saber que a gente vai, no fundo, beber de todas aquelas emoções, só que vão ter situações que a gente vai conseguir controlar de uma forma, outras de outra, e vão ter outras que a gente não vai nem conseguir controlar, contornar. E eu acho que a gente tomar consciência desse filme, da real importância dele, nos ajuda a fazer isso, não é? E até porque, como mãe, como a responsável que está lá presente, para ela não é fácil, até porque muitas vezes o que a gente vai ouvir, meu filho, assim, ou meu filho é adolescente que se disser que detesta a mãe, é esse meu filho hoje, a classificação. E que não é assim, ele não detesta, só que ele também está sentindo incompreendido por ele mesmo. Verdade. Quando, vamos supor, você está numa crise de ansiedade, que hoje como se fala assim vulgarmente, banalizadamente, mas o certo é ataque de pânico. Ataque de pânico as pessoas já vêm de uma forma assim diferenciada, porque já assusta mais como se fosse algo generalista e assim, só uma situação específica e tal. Mas a real situação é um ataque de pânico que se tem. Então assim, o ataque de pânico no momento, o que é que a gente tem que trabalhar? Com a respiração, é com o seu corpo, não tem pra onde. É com a sua respiração, é com a sua parte sensorial, é você sentir o ambiente, é você saber onde você está. Acalmar os ânimos. Acalmar os ânimos totalmente, que é algo que me pega muito, que muitas vezes, se você for ver, a gente não sabe respirar. Verdade. É o mínimo, é o que a gente nasceu. Verdade. E que diante da correria do dia a dia, diante da própria vida, do nosso funcionamento, a gente vai desaprendendo. Então, quando você está numa situação dessa, realmente é o respirar, é se acalmar. Não vai ter aquela palavra certa, Entendi. Não vai ter aquele conselho certo, até porque cada um é cada um, o que vai ter diante da sua necessidade do momento, isso é individualizado. Então vai muito da sensibilidade da mãe, conhece seu filho, sabe ali o dia a dia, o que é que vai fazer bem. O que é que a gente brinca muito com a criança e com o adolescente também, cheira a flor, sopra a vela. Ah, eu já ouvi É a nossa respiração isso, diafragmática. Por quê? Porque é respiração. A gente também, quando tem essa parte da ansiedade, a gente pode ir para uma parte de mindfulness. De você entrar em contato com o seu corpo, mas de uma forma também que você possa ter uma concretização de quê? De uma escrita, de uma mudança de hábito, para você enxergar, internalizar, para que você possa colocar em teoria a prática. Quando eu digo em teoria, o quê? Você vai fazer da escrita e dessa escrita você quer que seja o quê? A prática da sua vida. Perfeito. Essa mudança de comportamento, você aprender a lidar com isso. Isso não é só adolescente, isso não é só a criança, são assim todos, isso é geral. Verdade. Isso é geral. Quantas vezes a gente não vê famosos e famosas e a gente se assusta e questiona, poxa, tem tudo, mas o que está faltando aí? Se a gente não tiver a saúde, como é que fica? Fica a reflexão, viu, minha gente? Vamos dar uma pausa agora aqui no nosso papo no estúdio e vamos para as ruas, vamos para a porta dos cinemas com Letícia Reis, para ela ouvir das mães e dos adolescentes o que é que eles estão achando sobre o filme e que emoções afloraram mais esses adolescentes. Oi, Bárbara, oi, a nossa entrevistada aí no estúdio. Bárbara, hoje eu tô aqui no shopping da capital alagoana e vim conversar com a galera para saber o que eles acharam do filme Divertidamente, o filme que está em alta no momento e nos ensina sobre saúde mental. Vamos saber agora. Eu achei muito interessante, porque ele retrata a experiência que os adolescentes vivem, né? Com as mudanças da infância para a fase da adolescência, as amizades, a ansiedade de viver tudo ao mesmo tempo. E é o que ela está vivendo no momento, né? Porque ela é adolescente, ela fez 13 anos agora, então ela está bem nessa fase mesmo da personagem. Você acha que você está nessa fase mesmo da personagem? Com certeza, principalmente da ansiedade e um pouquinho da raiva também. Achei interessante, né? Porque a gente observando nessa fase de adolescência, a gente vê que cada fase é que eles passam por isso. Só ele não, a mãe também, né? Mas eu achei muito interessante. E na sua fase atual, qual a emoção que mais está tomando conta de você? A ansiedade. Por quê? Fica se cobrando, né, de muitas coisas, então é isso. Gostei, retrata muito a adolescência atual, né, dos jovens, a ansiedade,
todas as emoções que estão no atual momento dos jovens. E você, qual a emoção que mais se identificou? A ansiedade. Por quê? Porque achei que mais se identifica. Eu gostei bastante, muito interessante as emoções. E realmente é o que se passa na mente da gente, principalmente na vida dela, que é uma adolescente, né? E qual você acha a emoção que mais está tomando conta de você no momento? Alegria. Acho que sempre, alegria. No seu momento atual, qual o sentimento mais está tomando conta de você? Rapaz, creio que ansiedade. Acho que mais, como eu falei com minha namorada, acho que depende da situação, um pouco de cada acaba tomando conta. Eu achei um filme muito interessante porque ele aborda várias coisas e emoções que a gente sente mesmo. Não teve nenhuma emoção que eu me identifiquei tanto, porque acho que todas as emoções fazem parte um pouco de nós. E foi um filme que abordou muito sobre, principalmente a adolescência, né? O psicológico de um adolescente, o quanto a cobrança pode nos fazer mal, mas foi um filme bastante legal, que traz muitas mensagens que fazem a gente refletir um pouco sobre o dia a dia também e nossas emoções. Mas no momento que você está vivendo agora, qual emoção mais está tomando conta de você? Acho que a ansiedade, por conta também da pressão, como estudante, a gente é muito cobrado e aí a gente fica um pouco ansioso. Às vezes também o medo também, né, de pensar no futuro. Acho que essas são as emoções que mais tomam conta no momento. Bárbara, a emoção que mais está tomando conta da galera é a ansiedade. Conversa com a nossa psicóloga aí no estúdio e pede dicas de como amenizar essas emoções. É com você no estúdio, Bárbara. Letícia, é um dado aí gritante, né, da geração que a gente percebe hoje. Ansiedade, né, a imediatez das coisas. E a gente foi ansiosa, viu, porque a gente já falou um pouquinho dessa solução antes mesmo de falar com você. Doutora, e aí? Então, assim, como é que a gente pode lidar? Eu acho, assim, totalmente necessário o quê? A atividade física. Você precisa de oxigenação no cérebro, você precisa ter essa troca hormonal, você precisa de uma serotonina, você precisa de uma dopamina, você precisa também liberar essa adrenalina, o cortisol, você precisa entrar em contato também com o seu corpo, porque no exercício físico a gente vai entrar em contato, inclusive com o quê? Muitas vezes com a respiração. É uma atividade física, uma alimentação também. Pode parecer clichês, viu, minha gente? Porque tudo a gente vai nessa atividade, alimentação, mas é real. É aquela situação. Não é o estilo hoje de vida, não é moda, não é fitness, não. É a necessidade da constância de você precisar para o seu corpo. E aí vem a alimentação, vem a necessidade também dos exames hormonais, que a gente sabe que tem vitaminas que interferem diretamente na sua parte emocional e diante do seu estilo de vida no geral, da sua parte de dormir, do seu descanso, das suas obrigações também, do seu momento também terapêutico, é mais que importante, porque o processo psicoterapêutico é o autoconhecimento, é o amadurecimento. Legal. Eu acho interessante falar também que o filme traz a história das memórias, né? Então, como administrar essas memórias negativas, que eu acho que é o que impactam mais nessa ansiedade com a vida daquele adolescente ali. Aquelas frases que são ditas ao longo da vida, fatos que aconteceram, constrangimentos, situações diversas. Então, é o seguinte, tanto é, realmente, Bárbara, você agora foi muito feliz, eu lembrei até das cenas, é aquela situação, é a gente saber que na nossa vida vão ter situações boas e ruins. E a gente tentar, que é isso que eu vou dizer agora, um termo sublimar, é um mecanismo de defesa, pra gente tentar o quê? Sublimar, pra que a gente possa tirar algo de bom de algo ruim. Você aprender que na vida realmente não tem nada tão bom nem tão ruim que você não possa aprender. Mas claro que você também tem o seu limite, que vão ter situações que você vai dizer, não, deixa aí em off, isso eu não quero acessar, isso pra mim é demais, até porque a gente tem o nosso limite.
Mas a gente também tem que tirar do bom e do ruim algo de aprendizado. Que vai ser um aprendizado bom ou ruim. E que isso faz parte da vida da gente. A gente não tem como ter a felicidade plena, a gente não tem essa plenitude eterna, não. A vida da gente são ondas, são experiências. E principalmente a gente, que é o ser humano. O outro não vai pensar como você, nem eu vou pensar como você. A gente vai ter um consenso, vai, mas nem sempre. E aí? E hoje tem ainda o peso, né, dessa imediatez que eu me referi, de rede social, de excesso de informação, de tela, tudo muito ágil, tudo muito urgente, não é? As crianças e os adolescentes se desenvolvendo cada vez mais diante das telas, que são eu me arriscaria a dizer, eu não tenho propriedade para dizer isso, você tem, mas me arriscaria a dizer o principal causador de tanta ansiedade nessa geração. Total, assim, eu concordo, eu sou muito desse viés também, da restrição das telas e depois da introdução dela ao longo dos anos, diante da fase que a criança se encontra. Até porque não tem como a gente excluir essa criança hoje dessa tela. Até porque a tela está em todo lugar. Não tem como. E principalmente do contexto, às vezes, dela. Do contexto dela, de amiguinhos, de socialização mesmo. Mas é claro que tudo na vida, como mãe sempre diz, tudo tem seu tempo e sua hora. Nem de mais e nem de menos. E o que é que acontece quando a gente começa a inserir essa tela tão previamente? A gente vai cortando aí um desenvolvimento psicomotor, um desenvolvimento neuronal, um desenvolvimento até de fala. A gente vai restringindo muito. Como é que as pessoas diziam antigamente que hoje realmente ocorre? A criança fica o quê? Preguiçosa. E hoje o adolescente, ele começa a ter acesso a todas as informações e ele às vezes não consegue administrar porque são muitas informações. E às vezes ele se cobra dele ter o senso crítico para tudo. Mas nem tudo a gente vai ter, nem tudo a gente vai poder opinar. E nem tudo vai ser importante pra gente também. Então, assim, essas telas a gente tem que ter muito cuidado. Só que cada vez mais é mais difícil da gente ir restringindo. Por quê? Porque fulano tem, cicraninho quer. E aí fica naquela, eu não consigo me identificar com fulano, eu não sou inserido. Então, essa parte da tela também vem muito uma educação. Uma educação, o que é que a família comunga, o que é que se quer com isso. E ainda mais a comparação, que até a gente adulto já faz isso naturalmente. Imagine um adolescente que está à flor da pele ali, vivendo o auge das emoções. Tudo. Se você for ver hoje quem não tem o smartphone, todo mundo tem. De todas as marcas. E quando a gente, já meio que chegando no final do programa, né, mas quando é que a situação tá grave ao ponto de a gente... Porque emoções à flor da pele, emoções exageradas, a gente sabe que é natural, né? Esse exagero. Mas quando a gente identifica que realmente aquele adolescente tá precisando de ajuda, tá precisando de terapia, tá precisando de alguma medicação, de uma orientação. E, além disso, também, como esses pais, essa mãe, ela consegue trazer um ambiente saudável para esse adolescente saber administrar melhor essas emoções. É o diálogo, é a convivência, a percepção do teu filho. Perfeito. Até porque o teu filho, ele vai te mostrar, ele dá os sinais. Eu costumo dizer, eu disse até sexta-feira, para um caso, para um pai, para uns responsáveis, que o sexto sentido, eu acredito demais. É você perceber o seu filho, é você conhecer, é você saber que realmente ele não está bem, que ele vai lhe dar os sinais. É você tentar enxergar. Mas é claro que não colocar toda a responsabilidade no pai, não. Mas o adolescente também tem essa abertura e ele poder saber que algo também aí não está como fluxo natural. Até porque ele vai vencer isso tudo. Só que quando é que começa aí pra gente observar? Quando está em excesso. Quando está exacerbado, quando está generalizado. Mas a minha pergunta foi justamente assim, porque já é algo exagerado. Então, como identificar dentro desse exagero que está fora da normalidade, sabe? E aí é quando a gente vai ter o quê? A generalização reoficial. Quando você vai ter uma privação de escola, num adolescente, numa criança, num adulto, uma privação de trabalho.
Quando você vai ter momentos de, do nada, um ataque de choro, uma tristeza, do nada, uma falta de ar ou uma fadiga. Às vezes o que sinaliza muito? Vamos supor, pacientes que são super ativos, ele vai começar a ficar o quê? Ele vai começar a ficar passivo, apático. E pacientes que às vezes eram passivos, eles vão começar o quê? Eles vão começar a ficar no ápice, no pique, para produzir, para viver. Porque o que é que o ansioso ele esquece de fazer? De viver o momento, que é hoje. Eu agradeço pelas dicas. Obrigada, Bárbara. Muito obrigada pela sua presença e mais uma vez dispor do seu tempo aqui para nos ajudar com reflexões tão construtivas e tão ricas. De verdade, para a gente estar ajudando, eu acredito, muita gente. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Muito feliz. Gente, o nosso programa vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado aí ao máximo a quantidade, a riqueza de dicas, né, que a doutora Letícia trouxe para o nosso programa. Lembrando que o nosso programa vai ao ar todos os dias aqui na TV Cidadã, canal 35.2 da sua TV aberta, às 8 horas da manhã e às 8 horas da noite. Nosso conteúdo também fica disponível nas redes sociais, no YouTube e no Facebook. A qualquer tempo você pode assistir aí o programa do começo. Quem preferir pode ouvir no ônibus, no carro, no rádio, na Rádio Senado Cidadã, na 105.5. Até a próxima, fiquem com Deus. Tchau, tchau.